É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Flamengo, que entra em campo hoje contra o Mirassol no Maracanã, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, tem meia italiano chegando no Flamengo diretamente do Galatasaray. O cara joga muita bola. Acompanhe o vídeo até o final. Estarei trazendo aqui para vocês neste sabadão aí as últimas informações do Globo Esporte de hoje, 9/8. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte começando. E ó, amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro, 4 da tarde, ao vivo na Globo, já anota aí. Hoje, 3 cariocas entram em campo, Botafogo pega o Fortaleza no Castelão, Fluminense visita o Bahia na Fonte Nova, o Flamengo joga em casa, recebe o Mirassol no Maraca. Edson Viana. Já chegou no Maracanã, Edson Viana? Conta tudo pra gente aí sobre esse jogão, cara. É isso, Escobar. Já estamos aqui. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo tenta hoje aqui voltar à boa fase para manter a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Jorginho, que está suspenso. Em compensação, ele tem o retorno de 2 jogadores importantes, o Bruno Henrique e também o Luiz Araújo, que não jogaram contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, foram poupados nessa grande maratona do Flamengo. Então, vamos colocar na tela, no nosso tradicional campinho, um possível Flamengo para hoje. Ele tem Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Alan e Arrascaeta, que começou no banco contra o Atlético Mineiro, Luiz Araújo ou Plata, Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. O Flamengo tem um grande desafio pela frente, já que o Mirassol vem fazendo um bom campeonato brasileiro, vem de 9 jogos de invencibilidade, pela primeira vez vai fazer um jogo oficial aqui no Maracanã, Escobar. Valeu, Edson Viana, o repórter bom e bacana. Um grande abraço para você, Edson. E hoje, além de ser o dia do jogo contra o Mirassol, também é aniversário de Felipe Luiz. Parabéns ao Felipe, agora um quarentão. Os irmãos param em frente ao painel de boas-vindas do Museu do Flamengo. Ali tem uma imagem do Felipe Luiz dando um salve para os torcedores. E se ele está aqui, é porque conquistou um lugar de destaque na história do futebol rubro-negro e no coração dos torcedores. Eu vi o Felipe Luiz crescendo de jogador para técnico e isso é uma coisa muito importante para a minha geração, pelo menos, né? Felipe Luiz é rubro-negro desde criança. Então imagina, depois de se consagrar no futebol europeu e na seleção, ser contratado na reta final da carreira pelo Clube do Coração. Chegou ao Flamengo em julho de 2019, aos 33 anos. Quando o Flamengo liga, realmente balança, é diferente. No ano da chegada, em 2019, ganhou uma Libertadores. Foi campeão brasileiro 2 vezes com o Flamengo, em 2019 e 2020. Também comemorou os títulos da Supercopa do Brasil 2 vezes, da Copa do Brasil, 2 cariocas e a segunda Libertadores em 2022. Em dezembro de 2023, se aposentou como jogador. Partida de despedida contra o Cuiabá, com mosaico, choro e beijo no gramado. Naquela altura já tinha entrado para a história do clube. Bom dia, pessoal. Bom dia. Em 2024, assumiu o Sub-17 do Flamengo, na primeira experiência como treinador. E no mesmo ano foi promovido a técnico do Sub-20, estreando com título no Maracanã, o Intercontinental. Pouco mais de um mês depois, iniciou o trabalho com o time profissional. Logo, na primeira final, conquistou a Copa do Brasil, derrotando o Atlético Mineiro. O Flamengo! Campeão da Copa do Brasil 2024! Em 2025, Felipe ganhou Carioca, Supercopa e o reconhecimento da torcida como treinador. Ele vem sendo um bom técnico e a gente vem aí ganhando várias coisas. Ele sabe o que ele faz e acho que a gente tem que confiar mesmo. Hoje, o Flamengo celebra os 40 anos do professor, torcendo para que a parceria gere muitas outras comemorações pelo tempo que durar.
Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do malvadão Mengão, pessoal, que vai entrar em campo hoje contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Malvadão ainda é líder, né? Líder do campeonato. Não tá passando sufoco como passou na partida contra o Atlético na Copa do Brasil, tanto é que foi eliminado, né? Mas assim, o time, né, o mesmo Felipe Luiz e a diretoria já diziam que queriam priorizar o Campeonato Brasileiro e agora tem chance de priorizar. E hoje tem mais uma partida, né, pessoal? Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando as últimas informações, deixando os créditos aqui ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Para as informações, antes eu quero dar uma informação aqui envolvendo um jogador que passou recentemente pelo Flamengo. Vitinho, atacante Vitinho, vocês vão se recordar que na ocasião ele chegou em 2018 como a contratação mais cara da história do Flamengo, custando um pouco mais de 10 milhões de euros, junto ao CSKA, inclusive. Ele chegou na ocasião para substituir o Vinícius Júnior, muita gente imaginava que ele fosse voar. Ele não rendeu aquilo que se esperava, mas tem bons números. Eu acho que ele acabou sendo importante em vários momentos com a camisa do Flamengo. Ele depois foi para o mundo árabe em 2022, quando saiu do Flamengo, e aí agora está de volta ao futebol brasileiro, vai jogar no Corinthians. O Fluminense chegou a tentar a contratação dele, mas ele disse não ao Fluminense e foi para o Corinthians, vai voltar a trabalhar com Dorival Júnior, treinador que trabalhou com ele também no Flamengo. Então, Vitinho está de volta ao futebol brasileiro para jogar pelo Corinthians, e eu tenho uma opinião sobre Vitinho. Por exemplo, ele rendeu mais que o Cebolinha. Vocês discordam? Concordam? Enfim, podem comentar à vontade. Galera, é o seguinte, a torcida Jovem Flá, depois da raça rubro-negra retornar aos estádios, a torcida Jovem Flá, uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, está de volta e já tem data para esse retorno. Será no dia 31 de agosto, no jogo contra o Grêmio no Maracanã, às 4 horas da tarde. Então, depois da raça rubro-negra, agora chegou a vez da torcida Jovem Flá, mais um reforço aí para as arquibancadas do Flamengo. Quem comparece aos jogos sabe a diferença que faz ter a presença de uma torcida organizada como a raça e também como a Jovem Flá. Então, bom retorno, Jovem Flá, que vocês continuem fazendo bonitas festas nas arquibancadas mundo afora, não só no Brasil, beleza? Agora vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Mirassol nesse sábado, jogo 6h30. Acabei de receber a informação aqui, 48 mil vendidos até o momento. E eu estou gravando esse vídeo aqui 8h01 da noite de sexta-feira. Então, até a hora do jogo, acredito que a gente tem aí lá no Maracanã amanhã pelo menos 55 mil presentes. Inclusive, eu serei um deles, minha mãe será uma dessas pessoas, minha irmã e o marido dela, o Marcos, todos nós, família rubro-negra, vai comemorar o Dia dos Pais. Minha mãe foi e é meu pai, e a gente estará lá no Maracanã também para comparecer e fazer uma bonita festa e apoiar os jogadores do Flamengo. E a preparação lá no Ninho do Urubu foi finalizada. Boas notícias. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael treinaram no campo normalmente. Se serão relacionados ou não, será uma decisão do técnico Felipe Luiz, pelo menos isso foi me passado. Então, o Michael já estava apto para ser relacionado contra o Atlético Mineiro no meio da semana, mas por uma opção técnica do Felipe Luiz, ele não foi para o jogo, não foi relacionado. A ver se agora ele será relacionado. Vene e o Danilo tem chance? Eu perguntei para a pessoa agora há pouco, simplesmente fiz a pergunta, Danilo também tem chance de voltar amanhã? A pessoa respondeu, não. Então, Danilo, segundo essa pessoa do Flamengo, não tem chance de retornar amanhã. E, gente, para quem acha que o Mirassol será um adversário fácil, não será. Eles têm bom desempenho atuando fora de casa. No Campeonato Brasileiro perderam apenas 2 jogos em 16 disputados. Estão na 5ª posição.
É um bom trabalho da equipe do Mirassol. Para mim, é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. É bom o Flamengo abrir o olho, mas, mesmo assim, é o favorito. Embora não tenha Jorginho suspenso, para mim, vai fazer muita falta. Aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo. Alan e Everton Araújo, Saúl jogando junto com Alan ou com Everton Araújo. Fica essa incógnita aí para o técnico Felipe Luiz a ver. A gente descobrindo, a gente sobe um vídeo aqui no canal para vocês. Lembrando que no Mirassol tem o goleiro Muralha, que teve uma passagem marcante, de maneira negativa, infelizmente, com a camisa do Flamengo. E Gabriel, aquele atacante, que teve até bons momentos com a camisa do Flamengo. Os dois estão lá no Mirassol e agora vão reencontrar o Flamengo. Vamos falar agora de Libertadores, galera, porque na quarta-feira que vem, dia 13, inclusive o De La Cruz não volta contra o Mirassol e tem uma expectativa de ele retornar nesse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. Ele é um jogador que faz falta, galera. E na boa, até falei isso hoje lá no SBT, a gente debatendo, enfim, conversando sobre o Flamengo lá no programa, e levantou-se a ideia de Flamengo ir ao mercado em busca de um volante. Cara, eu defendo a ideia que o volante está ali, é o De La Cruz. Ah, mas ele vive machucado. Beleza, que faça algo para ele poder render pelo menos 45 minutos em cada jogo, gente. É um jogador que custou, sei lá, 90 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Não foi barato e a gente sabe o potencial que ele tem. Jogador de seleção uruguaia. Então, tem que retornar o mais rápido possível e da melhor maneira possível para poder ajudar o Flamengo. Por exemplo, contra o Mirassol, ele seria extremamente importante. Na ausência do Pulgar e do Jorginho, ele com certeza jogaria. E a lista de inscritos, todos os reforços foram inscritos, obviamente. Emerson Royal, Saúl, Carrascal, Samuel Lino. Porém, teve um jogador que ficou fora. E eu confesso que eu esperava que ele fosse pelo menos ser inscrito nessa fase da Libertadores, que é o Vitor Hugo. Isso, para mim, de uma maneira indireta, entre linhas, deixa muito claro que a diretoria não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Vitor Hugo. Se chegar a proposta, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, tem que ver se o negócio vai ser bom para o Flamengo e também para o jogador. O jogador também tem que aceitar, né? Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda. Hoje mesmo nas minhas redes sociais postei um vídeo da torcida fazendo protesto, criticando o presidente. É uma crise absurda, dentro e fora de campo. Léo Dias, que é, enfim, um cara que sabe muito de vida pessoal, noticiando que teve caso de traição envolvendo jogadores do Internacional. Enfim, uma crise danada que está o Internacional. O Flamengo chega como muito favorito para esse duelo com o Inter pelas oitavas de final da Libertadores. Então, 50 nomes inscritos, o Flamengo fez 5 mudanças essas permitidas pela Conmebol. Então, o Flamengo está pronto também para pegar o Internacional, mas primeiro tem que ganhar do Mirassol nesse final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornal russo Sport Express noticiou que CSK e Flamengo estão próximos de um acordo envolvendo o meia Matheus Gonçalves. Os russos avançaram nas negociações para contar com o jogador de 19 anos. Pessoal, a informação que eu tenho é que o CSK tem interesse, já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas depois dessa notícia aqui da imprensa russa, ouvi o Flamengo, ouvi o empresário do jogador, Juliano Bertolucci. As duas partes negam, não tem nem proposta ainda. O CSK apenas enviou uma carta de interesse ao Flamengo. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, nada, envolvendo CSK, Matheus Gonçalves. Vai chegar essa proposta? Vai. Pelo que eu ouvi, essa proposta vai chegar. Agora, resta saber quando e qual o valor será. Porque o Flamengo não vai fazer por um valor como iria fazer para o Cruzeiro, por exemplo, 3,5 milhões de euros por 50%. Acho difícil, porque o Flamengo ia vender o jogador e só voltou atrás após a repercussão negativa. Então, fica aí a informação. Eu, particularmente, já falei muito sobre isso aqui. Acho que é o momento ideal para vender o Matheus Gonçalves, porque com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. Por falar em cria do Flamengo, o Reinier foi anunciado oficialmente pelo Atlético Mineiro. Jogador de 23 anos, rodou por alguns clubes e o Flamengo não ganha nada nessa operação porque ele chega de graça ao Atlético Mineiro. Foi uma parceria nos direitos econômicos. Real Madrid mantém 50%, o Atlético Mineiro adquiriu 50% de graça, né? Então, enfim, ele assinou um contrato de 4 anos e meio. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço.
É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. A escalação do Flamengo: Luiz Araújo e Bruno Henrique voltam a ser opções contra o Mirassol, sem Jorginho suspenso. Alan e Everton Araújo devem formar dupla de volantes. O Flamengo encerrou nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para enfrentar o Mirassol neste sábado, às 6h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz terá o desfalque de Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas em compensação terá retornos importantes. Luiz Araújo e Bruno Henrique, que estavam em trabalho de carga após dores e desgaste, treinaram em campo nos últimos dias e voltam a ficar à disposição. O primeiro disputa a posição com Plata, enquanto o segundo é a opção para atuar como falso 9. Michael também retorna após se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo, mas deve ficar no banco. O último reforço anunciado na janela, Carrascal, também deve fazer sua estreia, mas é provável que comece no banco e entre no segundo tempo. Na ausência de Jorginho, a tendência é que a dupla de volantes seja formada por Alan e Everton Araújo. Varela, que já jogou improvisado no setor com Felipe Luiz no primeiro semestre, corre por fora. Pulgar, Dela Cruz e Danilo continuam fora de combate. O Flamengo é o líder do Brasileirão com 37 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas com um jogo a menos em relação à Raposa. Já o Mirassol é a surpresa do campeonato e está em quinto lugar com 28 pontos, só um atrás do Bahia, que fecha o G4. Pessoal, um jogo que vai ser difícil no Maracanã para o Flamengo, mas o Malvadão tem que defender a sua liderança, lembrando que tem uma partida a menos que o segundo colocado, que é o Cruzeiro. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Flamengo aí defendendo a liderança hoje no Maracanã. Valeu, pessoal!